Olá, minha querida igreja. Estou aqui no meio dessas cadeiras vazias. E sem exagero, eu posso dizer que quase que eu conheço onde a maioria de vocês senta. O que é que isso gera dentro de mim? Algumas coisas. Eu creio que gera, em primeiro lugar, saudades de você. Saudade de ver esse salão cheio. Algumas pessoas que às vezes eu nunca tinha visto antes, mas gostava de chegar perto e dar um bom dia. Quando eu ficava lá atrás e vendo as pessoas chegando, quando começava o culto, sentar ali na frente com a minha esposa, olhar as pessoas que estavam dirigindo louvor, cantando, aquilo me dava, como eu gostava de dizer, aquilo me fazia entrar em alfa. Mas hoje, eu entro aqui nesse salão todos os dias. Eu ando com o meu cachorro de manhãzinha, 6h30 da manhã. Eu entro aqui todos os dias. E algumas vezes eu não pude conter as minhas lágrimas. Sabe por quê? Porque você faz falta. Faz falta para mim. Eu tenho saudade do tempo também, quando acabava o culto. Eu ficava ali, perto do palco. E eu gostava de falar com cada um. Para mim não era difícil, às vezes, sair daqui 2h30 da tarde, com algumas vezes, até que eu saímos daqui. Porque para mim, como pastor, você faz falta. Agora, talvez você esteja perguntando, por quanto mais tempo? Eu queria relembrar que há uma distinção aqui entre estar aqui e estar em casa. Estar de portas abertas ou de portas fechadas. Mas eu queria que você soubesse, antes de tudo, que depois de 28 anos nesta igreja, em que muitas histórias eu vi acontecer, muitas das suas histórias eu estava junto com você. Para mim, é muito delicado estar num salão vazio com essas cadeiras vazias. Como eu sonho o dia da volta. Como eu gostaria de falar hoje, a volta é tal dia, mas não posso. Ao mesmo tempo, eu lembro de um texto em Provérbios que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E algumas vezes meu coração adoece, porque fico entre abro, não abro. A decisão não é minha somente, mas eu sei que aquilo que eu disser pode acontecer. E dói, porque eu imagino que para alguns de vocês, alguns estão sofrendo, como eu estou. Hoje cedo eu liguei para um casal, que faz muito tempo naturalmente que eu não vejo, desde o começo da pandemia. E eu disse, venha para o nosso grupo, venha para o nosso pequeno grupo. Eles começaram a chorar, porque ele disse, pastor, nós estamos tão desconectados, moramos longe da igreja, mas pelo menos vamos ouvir a voz. E eu queria não somente ouvir a sua voz, mas sentir o seu cheiro. Mas não dá agora. Isso dói. Por outro lado, quando eu penso que a gente fechou há um ano atrás, exatamente dia 9 de março, junto com a equipe pastoral, quando estávamos revendo o que aconteceria no fim de semana com a celebração dos nossos 41 anos. Começamos a ouvir as notícias, não havia nada resolvido por parte do governo, mas nós pensamos em vocês, pensamos em você, pensamos o risco que seria juntar aqui 5.000 pessoas, todo mundo celebrando, todo mundo alegre, agradecendo a Deus os 41 anos, 40 anos desta igreja, e depois talvez começássemos a ouvir, fulano adoeceu, fulano foi contagiado, fulano está no hospital. Nós paramos. E naquela época pensamos que isso foi março, quem sabe em abril a gente reabre. O tempo foi passando, e até hoje nada. Então, de um lado, a saudade no meu coração. Deus me fez desejar estar com vocês cada vez mais, faz parte da minha vida. Você já me ouviu falando algumas vezes, quando eu viajo, eu penso em 2 lugares que eu quero estar, na minha casa e aqui. Porque Deus nos fez igreja, Deus nos fez ter a alegria de estarmos juntos. Ao mesmo tempo, eu queria que você lembrasse que
Faz um ano que aquelas portas estão fechadas em tese, mas elas estão abertas. Agora há pouco, quando nós chegamos aqui com esse time que você não está vendo, havia um grupo de crianças da AMIS. Elas voltaram semana passada, debaixo de todo o rigor dos protocolos, com todo cuidado, não pudemos receber todos, mas sabe, durante a pandemia, a AMIS não parou. A AMIS atendeu pais de alunos, a AMIS distribuiu cesta básica, a AMIS fez visitação, a AMIS cuidou de pessoas, mesmo com, entre aspas, a porta fechada. E a sua igreja. Recebemos muitas doações também que pudemos repartir. Fizemos drive-thru de cesta básica, de remédios. Continuamos assistindo pessoas com remédios. Sabe outra coisa? As mulheres continuaram reunindo. O entre elas continua reunindo. Não pararam. Os pequenos grupos de mulheres continuaram reunindo. Não pararam. Nosso centro de aconselhamento, eu mencionei domingo, nunca atendeu tanta gente como no ano passado. O programa Hands and Action está agindo, mesmo à distância, suprindo pessoas que precisam de orientação em termos de começar uma igreja, como lidar com a área social de uma igreja. Atendemos pessoas regularmente com remédios, com assistência médica, com assistência psiquiátrica. Nós não paramos. Mas para mim o que é mais significativo é que os pequenos grupos estão acontecendo. E de vez em quando eu encontro com alguém na rua e a pessoa diz de coração, estou sentindo tanta falta. Algumas vezes chorei na Cobase. A Cobase é ao lado da minha casa, do meu apartamento. Pessoas dizendo quão saudosas elas estavam. Algumas me abraçaram, alguns me beijaram. Eu estou beijando a igreja. Claro, eu não sou a igreja, mas sou parte dela. Isso faz com que eu queira voltar. Na semana passada, quando São Paulo voltou à classificação vermelha, me deu mais dor ainda. Porque eu sabia que isso ia adiar. Por um pouco mais. Ou não sei por quanto tempo, a nossa volta. Mas o que é que eu faço? O que é que você faz durante este tempo? Queria lembrar você uma coisa muito básica. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro diz para um povo que não podia reunir. O mais que eles podiam era reunir em casas. Se reunisse na rua, se tivesse um salão maior, eles podiam ser presos e mandados para Roma para serem queimados vivos nas arenas romanas. Sabe o que eles faziam? Reuniam em casas. A situação um pouco diferente. Naquela época estávamos vivendo sob uma perseguição, não declarada no papel, mas qualquer um que pegasse, por exemplo, um soldado romano visse alguém com a moeda, onde tinha o rosto do imperador, e a pessoa não fizesse uma atitude de adoração, ela podia ser presa. É diferente de hoje. Não há perseguição se a igreja abrir. Mas cada vez que nós colocamos gente aqui dentro neste período, nós estamos correndo um risco que Jesus não pediu. Nós estamos correndo o risco de até sermos um mau exemplo. Porque ao mesmo tempo que o governo pede para não sairmos de casa, mesmo quando não estávamos na classificação vermelha, se fizéssemos isso, estávamos indo contra o governo. Não era questão de religião, não era questão de obedecer ou não a Jesus, mas era uma questão de honrar o governo, especialmente agora. Então, dentro de mim como pastor, claro que eu tenho uma luta interior. Qual é o mais certo? É trazê-los aqui ou é ouvir o governo? O mais certo é pensar no seu bem-estar. E dói para mim não ver você, eu estou repetindo. Mas para mim, eu quero ter a segurança de quando você voltar para cá, você poder estar junto sem medo. Poder estar junto para adorar a Deus com gratidão.
Aquele dia vai ser um dia triste também, porque nós vamos sentir falta. Alguns não vão estar aqui porque partiram para estar com o Senhor no céu. Alguns não vão estar aqui porque mudaram de igreja. Porque a igreja abriu mais cedo. Isso dói para mim também como pastor. Eu vou ser sincero com você. Essa semana, 2 pessoas me perguntaram: o senhor tem tristeza quando alguém vai na outra igreja? Dentro de mim a vontade era dizer: não, tudo bem. Se é uma boa igreja, vá. Mas sendo sincero com você, me dói. Porque, de uma certa forma, você não está compreendendo o que estamos fazendo aqui. Porque o pequeno grupo, em parte, não totalmente, supre esta carência. Então, meu querido, minha querida, pensando no que Pedro falou na primeira carta dele, no 2º capítulo, ele disse que você e eu somos templo. Que o templo não é esse salão. Nós somos templo. E no contexto ele fala que como templo, nós podemos oferecer culto a Deus. E eu posso oferecer um culto a Deus aqui nesse salão, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou no meu home office. E culto tem a ver com, em primeiro lugar, com adoração. De eu poder parar e dizer: Deus, eu não entendo essa tempestade. Eu não entendo esse momento que eu perdi o contato com os meus queridos na igreja. Mas o Senhor é o dono da história. O Senhor sabia dessa pandemia. Eu não sabia. Eu nunca vou estar pronto. Mas o Senhor é o dono da história. Obrigado. E a gente adora quando a gente está sentindo ou não. Tem diz que a gente não está afim de adorar. Mas não é o meu sentimento que manda. É o que Deus é. E Deus, somente Deus entende esse momento. Como para mim é difícil entender isso. 1 ano. Mas Deus entende. E o momento de adorar a Deus. Com dizer a Deus: muito obrigado, porque Tu és o Deus da história. No templo que sou eu posso oferecer gratidão a Deus. É parte da minha adoração. Eu sei que alguns de vocês perderam entes queridos. Alguns perderam o pai, a mãe. Temos alguém próximo da gente que está na UTI, que nem nessa igreja, mas é muito querido. Outros da nossa igreja que estão na UTI. Alguns que não vão estar aqui porque morreram. E dói. Aquele dia da volta vai doer. Mas eu posso agradecer a Deus que mesmo quando eu não entendo, o Senhor tinha planos. O Senhor não foi pego de surpresa. E eu posso agradecer a Deus. No templo que eu sou, servir também é templo. Então, eu não consigo ver olho no olho quem está precisando de alguma coisa, mas eu posso ligar. Ontem uma pessoa ligou para mim do Rio de Janeiro. Alguém que já esteve aqui. E foi claro, na conversa dela, um pedido de ajuda. Eu estava estudando, tentando me preparar para o domingo que vem. Mas eu precisei parar para ouvir aquela pessoa. Custou para mim. Mas eu penso, se eu sou templo, o meu irmão é importante. Para quantas pessoas eu tenho ligado? Ou você tem ligado, perguntando como é que você está. Acabei de falar há pouco com um irmão muito querido aqui também da igreja, com alguém da família, nas últimas horas. Eu queria estar lá, mas é um caso de Covid. Não posso ir. Embora que algumas vezes eu fui ao hospital. Eu fiz alguns funerais, com o risco que a minha família resolveu junto comigo passar. Mas dói não estar com vocês que perderam gente. Mas eu posso ligar, eu posso servir, eu posso amar. Então, meu querido, minha querida, enquanto a gente não volta, eu não posso ficar me lamuriando. Eu não posso ficar dizendo: puxa Deus, não aguento mais. Às vezes eu digo nos meus segundos de loucura. Mas eu tenho que dizer: Deus, obrigado. Porque eu tenho saudade. Eu tenho saudade da minha igreja. Obrigado. Que eu podia estar dizendo: ainda bem. Não. E eu sei que é com você também. Ainda bem que não é assim. Ainda bem que a gente sente falta.
e olhar para esse salão vazio me faz lembrar que vai chegar o dia da volta e eu quero encontrar com você aqui. Então não vá para outro lugar. Não mude de igreja. Mas ore conosco para que Deus apresse esse dia e que nesse processo outras pessoas se acheguem e que você possa descobrir que templo não é só aqui. Você é templo. E dentro desse templo que Deus fez em você, você oferece culto a Deus, como Deus gosta, independente do lugar. Então, muito obrigado porque você me ouviu. Bem que eu queria dizer, talvez chegue o dia que eu vou falar assim, gente, a minha comunicação hoje é que no dia tal de tal mês nós vamos abrir esse salão. Eu acho que vai chegar esse dia. Mas não posso dizer hoje que vai ser assim. Mas eu posso dizer duas coisas. Me dá saudade de você, mas também me dá alegria saber que eu sou templo, que você é templo e que nós podemos adorar a Deus nesse templo. Que Deus te abençoe. Espero encontrar você aqui no próximo culto via internet. Mas vamos nos encontrar. Enquanto isso, vou repetir. Agradeça e se você é templo. Que Deus te abençoe. Que você possa experimentar nesse tempo como nunca a graça de Deus sobre a sua vida. O meu amor por você e até o nosso próximo encontro.